Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Um dia sabático, um dia de reflexão, um dia de mudança, um dia para a gente parar e ouvir a Deus, as orientações, não é? Parar para analisar o nosso coração. E esse tema de hoje é justamente um ponto de análise, não é? Um ponto de análise que leva a gente para outro patamar. Toda vez que a gente para entender sobre esse ponto aqui, a nossa vida decola para um nível espiritual sem igual. Acredite nisso que eu estou te dizendo, porque é um ponto de mensagem que se iniciou por João Batista, se iniciou por Jesus, e isso tem a ver, não é, com os nossos dias hoje, porque todos os dias precisamos de Deus para que a gente cresça baseado nesse tema. E eu estava refletindo no Salmo 130, versículo 3 e 4, decidi compartilhar com você. Olha só o que é que a Bíblia declara na versão NVI. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Olha só, se tu, Senhor, soberano, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então, mais uma vez, amigos do Espírito Santo, hoje o céu quer abrir os teus olhos para uma verdade transformadora. Quanto mais você reconhece suas falhas, não é, as suas próprias falhas que eu estou falando aqui, mais você aprenderá a liberar perdão aos outros. E foi isso o sumo central do Evangelho. Perdoar como Deus perdoou. E então quero compartilhar com você 3 lições que vai te ajudar a entender isso ou relembrar isso. Primeira coisa, lida com o quê? Reconheça a sua humanidade. Entenda sobre isso, não é? Você não é perfeito. E nem precisa fingir que é, porque Deus sabe de tudo. E o salmista então fala o seguinte: quem escaparia? Será que eu e você nós escaparíamos se Deus contasse, né? Deus registrasse os nossos pecados? Qual seria, não é, a pessoa que ia escapar na face dessa terra, meu querido, minha querida? Ninguém escaparia se Deus fizesse isso, né? Então, quando reconhecemos nossa limitação, nós acessamos a graça de Deus. Exatamente, o favor imerecido que Deus nos dá quando entendemos, reconhecemos que falhamos, erramos e precisamos entender esse ponto central da vida para que portas sejam abertas. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e estão o quê? Estão destituídos da glória de Deus. Então não escapa nenhum. Nós erramos, nós falhamos, não é? E por isso precisamos que os nossos olhos sejam centrados no nosso interior. Aceitar isso é o início de uma transformação interior, esse reconhecimento. Então, esse primeiro ponto de que falhamos, de que erramos e que ninguém escaparia se Deus contasse as nossas falhas, os nossos erros, é um primeiro e principal ponto que eu vejo para que nós cresçamos mais espiritualmente. Reconheça a sua humanidade. O segundo ponto aqui dessa lição é: Deus perdoa para ensinar o temor. Não é interessante isso? Deus perdoa para ensinar o quê? A ter temor a Ele. O perdão de Deus não é banal. Ah, eu falei, mas Deus me perdoa. As coisas não funcionam dentro dessa linha, desse patamar. Não é dessa forma, né? Ele nos ensina, Ele nos perdoa porque Ele quer nos ensinar a reverenciá-lo, a entender que só Ele é, que tem a capacidade, né, de perdoar os pecados. Só Ele que nunca falhou em forma humana, né? E que é o santo, o Senhor Todo-Poderoso, e que, não é, olha para a gente, não é de uma forma de julgamento, mas uma forma de amor, só Ele é que nós devemos ir até ao Senhor e dizer: olha, Senhor, eu sou dessa forma, então me perdoa. Quanto mais a gente entende que Deus nos perdoa,
mais temor a gente tem a Ele, porque a graça dele nos envolve. Então não é para que você abuse da graça, mas para que você diga: se Ele me perdoou disso, quem sou eu para julgar os outros? Se Deus me perdoa dessa falha que eu cometi, desse erro, quem sou eu para apontar o dedo para alguém? Não é? A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Né? Você foi perdoado para o quê? Para se tornar um instrumento de perdão. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto dessa lição aqui é: aprenda a perdoar, não é? E você precisa estar atento nisso aqui, olha, aprender a perdoar começa com a autoavaliação. E aí é o ponto do início que eu falei para você, avaliar a si mesmo, né? Quem se julga melhor do que o outro se torna um juiz impiedoso, porque aponta o dedo para as pessoas e diz: ah, aquela pessoa tem que ser daquela forma, aquela pessoa tem que ser daquela maneira, porque a pessoa tem que agir assim, se não agir dessa forma, Deus não está no negócio, então Deus não age dessa forma porque ela tomou essa decisão, sempre apontando, sempre dizendo correções, mas nunca se corrigindo, não é? E eu quero que você entenda: a autoavaliação transporta você agora para os olhos de Deus, não é? Deus leva você a refletir que você precisa de perdão quanto o outro, e por isso também é interessante olhar para si, né, e dizer: ei, espera aí, aquela pessoa tomou tal decisão e agiu daquela maneira, não é? De repente pode até errar, mas eu estou disposto a ajudar, né, dentro daquilo que ela precise, se por acaso falhar. Porque se de repente ela tomou uma decisão certa e é você que está vivendo uma vida errada aí, não é? Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 13:5: examine-se para ver se estão na onde? Na fé. Pare de exigir perfeição dos outros quando você mesmo é alvo da graça, do favor imerecido de Deus. Então, olha, quem reconhece suas falhas aprende a curar, não a ferir, tá certo? Então, para que a gente não demore muito nisso, espero que você tenha recebido esses pontos importantes para reflexão. Acesse o nosso site www.reniojo.com, não é? E entra lá no nosso canal no YouTube, Estênio Rios Ministério, né? Que o perdão que você recebeu seja a chave para o perdão que você dará hoje. Um abraço e até a próxima.